Pensa só, existe um capítulo na nossa história que a gente quase esqueceu. Uma época em que este planeta não era só nosso. As paisagens de milhares de anos atrás, elas ecoavam com os passos de diferentes tipos de humanos. E hoje, a gente vai decifrar os sussurros que eles deixaram para trás e entender como essa convivência moldou quem nós somos para sempre. Olha só para essas marcas. Por dezenas de milhares de anos, elas ficaram ali, em silêncio nas paredes das cavernas. São como mensagens congeladas no tempo. E para os arqueólogos, elas são muito mais do que artefatos. São pistas de um passado muito, muito profundo, de uma mente que estava tentando se expressar. Mas a grande virada nessa história não é só decifrar o que cada símbolo significa. O ponto principal, o que muda tudo, é perceber que as pessoas que pintaram isso, nossos ancestrais, não estavam sozinhas. Elas dividiam o mundo com outros tipos de humanos. Beleza, então vamos mergulhar fundo nisso. Para a gente entender essa era, primeiro a gente precisa entrar na mente de quem fez essas marcas. Como será que eles pensavam? E mais importante, como essa forma de pensar pode ter sido decisiva no mundo que eles dividiam com outros? E assim, não era um rabisco qualquer, sabe? Os pesquisadores descrevem essa arte como um sistema deliberado, com regras e com uma intenção clara. Eram códigos visuais, feitos para transmitir ideias, para compartilhar conhecimento, para conectar mentes. Uma verdadeira linguagem, só que visual. É aqui que entra um campo simplesmente fascinante, chamado arqueologia cognitiva. Em vez de só catalogar objetos, essa ciência tenta reconstruir o pensamento por trás deles. Um objeto deixa de ser só uma coisa e vira uma janela para uma mente antiga. É quase como ser um detetive de pensamentos. Então, o ponto crucial é este. Criar esses símbolos exigiu um salto cognitivo gigantesco. A capacidade de fazer uma marquinha na parede e representar algo que não está ali na sua frente, sei lá, um animal, uma ideia, um espírito, essa é a essência do pensamento abstrato. E essa habilidade, ela é transformadora. Agora, o que é realmente impressionante aqui é a universalidade. A gente vê formas geométricas bem parecidas se repetindo em sítios arqueológicos no mundo inteiro, de continentes diferentes. Essa repetição sugere que existe uma estrutura fundamental nos nossos cérebros, sabe? Uma espécie de matéria-prima cognitiva que todas as culturas usaram para construir seus próprios mundos de significado. E é isso que, de forma brilhante, define a nossa linhagem. É mais do que fazer ferramentas ou dominar o fogo. Essa habilidade de criar e compartilhar mundos simbólicos é o que os pesquisadores chamam de nossa principal assinatura cognitiva. Guarda bem essa ideia. Bom, agora que a gente entendeu um pouco da mente dos nossos ancestrais, vamos ampliar o foco e olhar para o mundo que eles habitavam. E se prepare, porque era um mundo bem mais movimentado do que a gente costuma imaginar. Vamos conhecer nossos parentes mais famosos, os Neandertais. Dá uma olhada nos detalhes da tabela. A capacidade craniana, olha que curioso, a deles era em média até um pouquinho maior que a nossa. O formato do crânio, longo e baixo. O arco sobre as sobrancelhas, bem proeminente. E a compleição física, mais baixa e robusta. Uma adaptação clara para os climas frios da Eurásia, que eles dominaram por mais de 200 mil anos. Mas e se eu disser que os Neandertais eram só uma parte da história? Acontece que a reunião de família era muito maior. Há pouco tempo, os geneticistas descobriram uma coisa que eles chamam de DNA fantasma. E é exatamente o que o nome sugere. É a assinatura genética de uma população que desapareceu. Uma população para a qual a gente não tem fósseis, só os ecos que eles deixaram dentro do nosso próprio código genético. E aqui vem a descoberta impressionante. Ao analisar o DNA de populações da África Ocidental de hoje, os pesquisadores encontraram traços de um cruzamento com um grupo humano arcaico que é um completo mistério. É uma linhagem humana perdida que só foi revelada agora por causa dos seus genes. Então, o cenário é este. Múltiplos grupos de humanos, diferentes entre si, compartilhando o mesmo planeta. E a pergunta que vale $1 milhão é: o que aconteceu quando eles se encontraram? Vamos olhar para essa linha do tempo com calma para entender a dimensão disso. 300 mil anos atrás, os primeiros Homo sapiens aparecem na África. Mas atenção, 200 mil anos atrás, os Neandertais já eram os donos da Eurásia. Isso nos dá um período imenso de pelo menos 60 mil anos em que esses mundos se sobrepuseram. Não foi um encontro rápido, não. Foi uma longa história de coexistência, de interação e, como a gente sabe hoje, até de filhos em comum.
O que nos leva àquela questão central, que, olha, assombra a paleoantropologia. De toda essa diversidade, de todos esses tipos de humanos, por que só a nossa linhagem, o Homo sapiens, sobreviveu? Basicamente, existem duas grandes ideias sobre a mesa. Uma é que foi pura sorte para nós e azar para eles, um processo aleatório de flutuação de populações. A outra é que o Homo sapiens tinha algum tipo de vantagem competitiva, mesmo que fosse bem pequena. Só que a teoria do acaso tem um problema. O Homo sapiens substituiu não apenas um, mas múltiplos grupos arcaicos, em diferentes partes do mundo e em diferentes épocas. A chance disso acontecer por pura sorte várias vezes seguidas é estatisticamente muito, muito baixa. É por isso que o consenso científico hoje se inclina para a teoria da aptidão. Não que fôssemos superiores ou algo assim, mas que alguma pequena vantagem, talvez da capacidade de formar redes sociais maiores, talvez uma tecnologia mais adaptável, ou quem sabe, aquela nossa assinatura cognitiva, a mente simbólica, essa vantagem se acumulou ao longo de milhares de anos e acabou fazendo a diferença. Mas a história não termina com o desaparecimento deles, porque de um jeito muito real, eles nunca foram embora completamente. O legado deles vive num lugar bem inesperado, dentro de cada um de nós. 1 a 3%. Essa é a fatia de DNA neandertal encontrada hoje nos genomas da maioria das pessoas que vivem fora da África. É a prova concreta, escrita no nosso código genético, de que nossos mundos não apenas se encontraram, eles se fundiram. Então, para a gente amarrar as pontas, vimos que a capacidade para o simbolismo moldou a mente dos nossos ancestrais, sendo talvez a chave do sucesso deles. Descobrimos que eles não estavam sozinhos, dividindo o planeta com neandertais e até com populações fantasma. E o mais importante, a gente percebeu que carrega a prova viva desses encontros no nosso próprio DNA. No fim das contas, é como se as duas linhas de evidência se unissem de forma perfeita. As marcas nas paredes das cavernas e os marcadores nos nossos genes contam a mesmíssima história épica. A história de um tempo em que ser humano tinha múltiplos significados. Somos o resultado de uma longa história de encontros, de misturas, de desaparecimentos. Somos um mosaico vivo do passado. A questão que fica é, se somos o único capítulo que continua sendo escrito, qual vai ser o nosso eco para o futuro?